Senhor no livro de Juízes, capítulo 20, Juízes, capítulo 20, inicialmente a partir do versículo 35, Juízes, capítulo 20, versículo 35 ao 37, Juízes 20, versículo 35, assim diz o Senhor: então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. Juízes capítulo 20, versículo 35. Repito: então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. Então, meus irmãos, aqui nesta palavra, o que nós devemos identificar, o que é aqui? Que Israel, que era representada pelas 12 tribos de Judá, entrou em guerra contra uma de suas tribos, que foi a tribo de Benjamim. E aqui, meus irmãos, você vê que Israel, ele destruiu toda a cidade de Gibeá, que era uma cidade de Benjamim. Então aqui já começa a nos trazer essa reflexão: um irmão brigando com outro irmão, uma nação brigando contra uma tribo que pertence a ela, reino dividido, irmão brigando contra irmão. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é isso. Vamos agora para Juízes 21, que está com suas Bíblias, Juízes 21, versículo 2 e o 3 vai dizer o seguinte: veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e prantearam, ou seja, choraram com grande pranto, e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Versículo 6 diz o seguinte: e arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Então, meus irmãos, aqui você nota que depois que eles destruíram a cidade de Gibeá, que pertence a Benjamim, Israel se arrependeu. Israel se arrependeu do mal que tinha feito ao seu irmão, a sua tribo irmã. E aí eles buscaram a Deus, eles foram ao encontro de Deus, choraram, se prantearam e se lamentaram, dizendo: Senhor, o que é agora de Israel, Senhor, de suas tribos? Cortada é hoje uma tribo de Israel. Então, meus irmãos, aqui o Senhor já nos faz a seguinte reflexão: até que ponto o povo de Israel chegou? Até que ponto houve esse reino dividido? Até que ponto, meus irmãos, nós presenciamos brigas entre irmãos? E isso, meus irmãos, já nos faz uma reflexão para os nossos dias. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que nos últimos tempos o amor do mundo está se esfriando. É a palavra de Deus que nos diz. Então, nesses últimos tempos, nós vamos ter irmão matando irmão. Nós vamos ter pai matando filho, filho matando pai, mãe. Então, meus irmãos,
Jesus aqui já começa a nos despertar a necessidade de amar uns aos outros. A necessidade de amar uns aos outros. Porque a palavra de Deus também vai dizer que reino dividido não subsiste. Então, meus irmãos, não é guerreando, não é brigando que Deus se agrada. Deus se agrada quando nós estamos unidos em harmonia, no amor. O mesmo amor que Deus nos deu é este amor que nos une, é este amor que nos faz cada um de nós estarmos em comunhão. Então, nesta noite, Deus convida cada um de nós a refletir a necessidade de amar uns aos outros. E aí você pergunta, irmão Joel, e como começou esta guerra? Esta guerra, meus irmãos, começou quando representantes dessas 12 tribos de Israel estavam reunidos, estavam congregando em Mispá. Só que um levita havia matado uma mulher, uma concubina. E, meus irmãos, Israel, os filhos de Israel foram até esse levita perguntar: que mal sucedeu com aquele povo? E aí, meus irmãos, esse levita começou a dizer que uma certa noite ele estava com a sua concubina e havia parado em uma casa para se hospedar. E aí os povos benjamitas haviam cercado a casa dele, onde estava com a sua concubina, e a princípio queria matá-lo. Mas aquele povo começou a violentar a sua mulher, começou a violentar a concubina, ao ponto de que ela foi morta. E assim esse levita, depois, ele cortou em pedaços o corpo da sua mulher, da sua concubina, e cada pedaço desse corpo foi levado a cada tribo de Israel. E aí, meus irmãos, diante dessa catástrofe, desse cenário horrível, dá para notar que o reino realmente estava dividido, de que ali era um cenário para um conflito grande. E aí, meus irmãos, a princípio Israel, ele só queria que fossem seguidos os filhos de Belial. Queria que apenas os filhos de Belial fossem entregues para serem mortos. Mas Benjamim não ouviu a voz do seu irmão Israel. E Benjamim não ouviu a voz do seu irmão Israel, e instalou-se a guerra. E nessa guerra, meus irmãos, eu não vou entrar muito nessa história, porque, como eu disse, não sou eu que vou pregar hoje, é a minha esposa, mas só vou dar esta passagem. Israel, ele inicialmente não quis dar ouvidos à voz do nosso Deus, agiu pela força do seu braço, agiu pela força da sua emoção, queria vingança. E muitas das vezes, meus irmãos, não é diferente quando acontece com cada um de nós, porque muitas das vezes são sentimentos malignos, são sentimentos pecaminosos que invadem o coração do homem. Muitas das vezes o coração que ainda não se arrependeu verdadeiramente, muitas das vezes é o coração endurecido, é o coração de pedra, é uma vida que ainda não tem o encontro com o Senhor, e que muitas das vezes se deixa levar pelo inimigo, e o inimigo investe, o inimigo fica colocando vingança, o inimigo fica colocando discórdia, o inimigo fica colocando maledicência, o inimigo fica colocando cada dia mais raiva, mais ódio, e aí faz o que aconteceu aqui nessa história: mata, destrói, arruína vidas, arruína famílias, o mal se alastra. Mas o Senhor Jesus só quer uma coisa de mim e de você: amor e unidade. Amor e unidade. Vejamos a palavra do Senhor no Salmo 133, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em harmonia. Em algumas versões vai dizer: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, Deus quer briga, Deus quer confusão, Deus quer divisão, Deus quer separação? Não. O que Deus quer de mim e você é o quê? União, harmonia, a paz. A paz do Senhor Jesus em nós.
E Deus também, meus irmãos, vai dizer em Romanos 12, agora quem tem a Bíblia, Romanos 12, versículo 9 e 10, vai dizer o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, ou seja, amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só até aqui. Então veja, ele fala: filhinhos, eu quero que vocês amem uns aos outros. Amor fraternal, ou seja, amor de irmãos. E amor que não seja o que é fingido. Não pode ser amor fingido, tem que ser amor sincero. E se possível, honre o teu irmão. É a palavra que diz. E outra, a palavra vai dizer: faça bem ao teu irmão, não faça mal ao teu irmão. Então, Jesus, ele nos ensina a amar uns aos outros. E esse é o verdadeiro amor do nosso Senhor Jesus, que nós venhamos amar uns aos outros como irmãos. E esse amor não seja fingido, esse amor seja para querer o bem do seu próximo, seja para honrar o teu irmão. Porque assim, meus irmãos, o nosso Deus se alegra. E agora eu já entro no rito do lava-pés. Eu entro agora no rito do lava-pés. Porque, meus irmãos, Jesus, durante a última ceia, Jesus, ele vai pegar uma bacia e uma água e uma toalha e vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. E isso é um gesto, uma atitude que demonstra a humildade e o amor. E, meus irmãos, Jesus amou cada um dos seus até o fim. Até o fim. E Jesus, depois que terminou ali a última ceia, ele se levantou da mesa, ele tirou o manto, ele colocou a toalha amarrada na sua cintura, pegou água, bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro, a princípio, ele não queria. Pedro, a princípio, ele não queria que lavasse os seus pés, porque ele reconhecia a autoridade do nosso Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus vai dizer: Pedro, o que eu faço hoje é para vocês fazerem o que eu fiz com vocês. Então vamos ver o que o Senhor Jesus falou a Pedro em João capítulo 13, versículos 14 ao 15, vai dizer o seguinte: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, João 13, versículos 14 ao 15, nos dá a plena certeza que o nosso Senhor Jesus quer que este gesto seja replicado por nós. Esse gesto seja replicado por nós. Porque ele fala: assim como eu fiz, eu sendo o mestre. Ele fala: eu sendo o mestre, Senhor, eu lavei os vossos pés, que vocês também lavem os pés uns dos outros. Porque, meus irmãos, isso nos mostra que nós devemos servir ao nosso próximo com amor e união. Então, veja, Deus nos ensina que nós devemos servir uns aos outros com amor e união. Amém? Então, esses são os